Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a meditação da palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, o que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ele tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que o atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida no prato e entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje no Evangelho de São Mateus, ele vem nos relatar um pouco sobre a vida de João Batista, como foi a sua morte. E interessante saber que esse evangelho ele vem nos falar sobre a verdade, né, que João Batista pregava. E por isso João ele era tão odiado, como aqui no evangelho relata que Herodíades, a mulher de Herodes, ela odiava João Batista. Por quê? Porque João Batista ele falava a verdade, como muitas pessoas que pregam a verdade de hoje, né? A gente vê o exemplo de Frei Gilson, né? Muitos outros padres que pregam a verdade estão querendo calar essas vozes, né? Essas pessoas que falam a verdade. Como eu vi um vídeo do Frei Gilson dizendo que ele pensa muito nas coisas que ele vai falar, porque a internet ela está bloqueando nessas pessoas que pregam a verdade. Por quê? Porque o mal ele está querendo vencer o bem. Mas a gente sabe, né, que nunca é como aquela canção que diz, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Ou seja, a verdade ela nunca vai deixar de ser proclamada, porque a verdade é de Deus. E quem está com Deus nada tem a temer. E aqui no Evangelho, quando fala de Herodíades, uma mulher dissimulada, uma mulher que esperou o tempo oportuno para fazer aquilo que ela premeditava, ou seja, querer a morte de João Batista. E ela sabia que Herodes ele não queria matar João, né? Como aqui mesmo no Evangelho diz que Herodes ele não queria matar João porque ele tinha medo. E Herodíades ela esperou o tempo oportuno para que isso acontecesse. É tanto que no Evangelho ele diz que a, por aquela promessa que Herodes fez àquela filha, né, que antigamente as promessas, quando elas eram feitas, elas tinham que ser cumpridas, porque era como se fosse um contrato assinado. E porque Herodes havia prometido algo àquela moça, e ela, como diz o Evangelho, ela estava instigada pela mãe. Né? E o que ela fez? Ela pediu a cabeça de João Batista. Mas por que ela fez isso? Por que ela pediu a cabeça de João Batista? Porque a sua mãe o instigou também para que ela fizesse isso. E Herodíades, ela era aquela mulher que ela odiava João por causa da verdade. E muitas pessoas vão nos odiar quando nós falarmos a verdade. É como o Marcelo também sempre diz, né? A verdade ela dói, né? Mas ela tem que ser pregada e nós não podemos nos calar diante da verdade, porque a verdade ela é de Deus e tudo que é de Deus é aquilo que vai libertar as pessoas. Então que nós possamos através desse evangelho levar a verdade de Cristo, que nós não podemos e que nós não possamos nos calar, que nós não possamos ter medo de falar a verdade, né? Porque a verdade ela liberta, ela salva e ela cura. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.